com cachinhos. Olá, riqueza! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que coisa boa! Estamos iniciando a nova temporada do nosso podcast Pode Contar. E dessa vez a gente vai chegar com tudo nessa nova temporada. Eu sou Ana Oliveira, sou fundadora do É da Sua Conta, que é uma empresa de educação financeira que veio ao mundo para apoiar pessoas, famílias e negócios a construírem uma vida mais feliz através de uma nova relação e consciência com o seu dinheiro. E hoje, em especial, está sendo assim um momento emocionante, importante aqui para o É da Sua Conta e para mim também, Ana Oliveira. Hoje eu vou apresentar para vocês uma das pessoas, uma das mulheres que eu mais admiro e que mais me inspira até na questão pessoal e profissional. E eu tenho a sorte também de tê-la dividindo também o DNA, porque nós temos o mesmo sangue. Então, é muita sorte, como eu digo, mas também é da minha conta. É da sua conta. É da nossa conta. Então, sejam muito bem-vindos, compartilhem, sigam a gente, cliquem no sininho e vamos juntos transformar e construir uma vida verdadeiramente próspera. Seja muito bem-vinda, Mafwane Odara, nossa convidada de hoje. Obrigada, que bom ter você por aqui. Linda. Muito obrigada por ter aceitado. aceitado. Eu que agradeço. Eu que me sinto honrada de ter você na família como prima e fazendo um trabalho tão importante para a transformação da vida das mulheres, das pessoas, das famílias. Então, que lindo, que delícia. Muito bom, né? Que momento. Que momento. Que momento, que dia para estar viva. Má, conta aqui pra gente. Primeiro se apresenta, Tá né? bom. Eu vou deixar ela se apresentar, porque eu assisti a tua palestra e a tua apresentação me arrepiou. Então, que linda. conta pra quem tá nos assistindo quem que é Mafwane Odara. Uau! Bom, eu vou contar o que não tá no LinkedIn, o que não tá nas nossas páginas, né? Para que as pessoas saibam como é que eu cheguei aqui. Bom, eu sou Mafwane Odara, eu venho de uma família que sempre acreditou que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo. E assim eu tenho feito conscientemente desde que eu tenho 10 anos de idade. Eu aprendi a olhar para as pessoas com muito mais cuidado, humanidade e dignidade para que a gente realmente construa um mundo melhor. E eu comecei a minha trajetória, eu estava muito jovem, eu comecei olhando para esse espaço educacional e como é que ele podia ser melhor para as meninas em especial. Eu tinha amigas que viviam processos que eu achava muito estranho, que elas não poderiam fazer algumas coisas porque elas tinham um namoradinho. Eu falava, bom, você tem 10 anos, 12 anos, por que você namora? Já não acho estranho isso. Mas mais do que isso, acho que tinha uma questão de como as relações se estabelecem. E as relações entre meninos e meninas são problemáticas desde muito cedo. Então, a gente precisa olhar para essa dimensão. E eu comecei a olhar para isso, que se tornou um pilar da minha vida, que é a violência contra mulheres e meninas, as múltiplas violências. Então, desde a violência psicológica, a violência moral, que são as violências muitas vezes invisíveis, até a violência mais que a gente identifica mais, que são as violências como assédio sexual ou assédio moral dentro das empresas, a violência doméstica, enfim. Então, eu trabalho essas múltiplas dimensões e, sim, a discussão econômica está dentro desse processo. E a segunda dimensão da minha atuação está muito relacionada a minha formação. Eu sou psicóloga de formação e aí, como psicóloga, minha função no mundo é criar ambientes seguros emocionalmente para as pessoas. Ambientes onde as pessoas possam ser quem elas são, onde elas possam aprender, errar e criticar. Então, grande parte do meu trabalho tem sido ajudar a criar ambientes, tanto no mundo do trabalho dentro das empresas privadas, quanto das empresas públicas, de como é que a gente pode criar ambientes que de verdade potencializem o melhor das pessoas. A terceira dimensão tem a ver com a maternidade. Então, entre uma coisa que eu digo muito, entre ser executiva numa grande empresa e ser mãe, eu escolhi as duas coisas. E precisa ser possível, Ana, que a gente faça essa escolha. Mas, infelizmente, eu faço parte dos 6% de mães brasileiras que podem viver plenamente a vida pessoal e a vida profissional. E grande parte disso tem a ver com
conseguir fazer uma discussão sobre a divisão do trabalho doméstico. Então, uma parceria muito grande, né, que eu tenho com meu marido, meu parceiro há 26 anos, e que ajuda a construir essa relação de uma forma muito mais próspera para mim e para ele, na vida pessoal e na vida profissional. E, por último, eu decidi usar a minha capacidade de comunicação e de reflexão para aprofundar isso dentro dos ambientes educacionais. Então, eu trabalho tanto na educação corporativa quanto na educação pública, olhando para os grandes executivos do governo federal, pensando nas políticas públicas que a gente tem no país, para que a gente aprimore as nossas relações, as nossas políticas dentro das companhias, nessa relação mais equilibrada entre progresso e performance, alta performance, né? Então, sim, a lógica financista, ela continua e sempre será a base das empresas, mas ela não pode ser só isso, e não é a qualquer custo. Então, que tipo de relação a gente precisa estabelecer de impacto nas pessoas para que a gente tenha negócios mais prósperos e, sim, políticas mais efetivas para o país? Perfeito, muito bom. Você me chamou a atenção e eu quero que a gente comece trazendo um pouco ali da tua fala, quando você disse que o teu segundo pilar é sobre as pessoas terem o direito de errar, aprender e criticar. Exatamente. E eu vou trazer uma história, sei que você gosta de história. Amo. Né? Vou trazer uma história que aconteceu essa semana durante uma palestra que eu fiz em uma empresa. Então, foi um treinamento sobre dinheiro, sobre educação financeira e investimentos para uma equipe. Pessoas que convivem, né? E aí, em determinado momento, a gente estava falando a respeito de o que é desejo, o que é necessidade. E aí, eu sempre trago isso, né? Moradia é desejo ou é necessidade? Perfeito. Moradia é necessidade, certo? É. Agora, casa própria é necessidade? Não. Depende. Depende. Né? Depende da sua situação, concordo. Mas assim, a gente precisa ter um lugar para morar. Ponto. Que a gente pode pagar um aluguel, às vezes nem paga para morar e às vezes resolve comprar. Mas onde eu quero chegar é que um dos participantes falou que para ele é uma necessidade. E começou a justificar o porquê disso. E aí, as outras pessoas imediatamente, né? 3 se levantaram e levantaram a voz, interrompendo a fala dele, inclusive, dizendo: não, mas não é vantagem, porque o aluguel isso e o outro aquilo, e aí você tem que pagar IPTU. E aí, e eu percebo, eu tô contando a história porque é muito comum isso, quando o tema é dinheiro, ou alguma decisão que envolva dinheiro, é como se eu preciso mostrar que eu sei mais do que você através das minhas decisões financeiras. Faz sentido para você isso? Porque eu senti ali um buraco entre errar, aprender e criticar. Excelente história, excelente reflexão. E quando eu adoro perguntas, né? Eu costumo me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Então, vai pro caderninho a sua pergunta. Tá bom. Porque eu acho realmente que o mundo precisa de mais perguntas do que respostas. Então, não existe o certo. Existe aquilo que tem a ver com as escolhas de cada uma das pessoas, pelas condições e pela história de vida. Então, casa, para algumas pessoas, ela é base de construção de emocional. Então, assim, você não pode dizer para uma pessoa que ela não pode ter uma casa própria porque você acha que isso não é vantajoso. Não tem a ver só com uma escolha financeira. Todas as escolhas financeiras também envolvem as questões emocionais e as questões sociais que aquela família teve. Ou que aquela pessoa teve a condição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque as escolhas que a gente precisa fazer, elas têm que estar relacionadas a quais são os nossos objetivos de vida. Por exemplo, casar. Pode ser que para uma pessoa fala, não, imagina, casar hoje em dia, cada um tem que ter a sua casa, não vamos casar. Como é que você diz isso para, por exemplo, pessoas de famílias que passaram assim toda a sua ancestralidade desestruturadas, que ela não pode casar? Que é uma lógica, por exemplo, para pessoas de famílias de pessoas negras. Assim, o tempo inteiro a gente foi trabalhar. Não tem essa história de agora as pessoas estão trabalhando. A gente trabalha desde que a gente existe. Porque verdade. todo o processo de escravidão. Então você fala assim, você não vai casar? Como assim? Se esse é o desejo da pessoa, como que você interfere no sonho das pessoas? Agora, a gente precisa construir
os pilares importantes para que o nosso sonho se realize, mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As nossas escolhas não são as escolhas das pessoas. Exato. E é aí que começa a nossa relação, assim. O respeito, ele começa quando eu entendo o que é importante para o outro e ajudo a partir do que é importante para ele, não para mim. Exato. E aí, o que acontece? Como as pessoas... E eu pego esse gancho, porque como você traz muito essa questão da comunicação não violenta, de como a gente criar diálogos construtivos, né? E não discussões destrutivas. Exatamente. A questão é sobre quanto menos eu consigo também conversar de forma construtiva, como, por exemplo... não conseguiram conversar sobre isso e eu chamei a atenção deles nisso e falei assim, é isso que acontece na prática. Foi ótimo o que aconteceu. Por quê? A pessoa que falou da casa, ele já não vai falar nunca mais. Porque ele foi calado. Ele foi apedrejado aqui na sala. Julgado. E por outro lado também, isso acontece com todos. Então a gente acaba se calando e ninguém fala sobre dinheiro. E aí a gente começa a julgar o outro pelo que ele parece ser. Exato. E aí o nosso valor não é sobre o que somos, mas o que temos. E aí são pessoas se endividando por conta disso. Exato. Mas eu quero trazer alguns dados aqui pra gente refletir a respeito das mulheres, tá? Das mulheres e do dinheiro, tá? Então eu fui pesquisar. E hoje no Brasil, não sei se você sabe, mas quase 80% da população está endividada. Sim. Tá? Sim. Desses 78% da população, mais da metade são mulheres. Uau. Tá? Dessa população que está endividada, mais da metade são mulheres. E, além disso, um outro ponto que me chamou atenção, que eu quero que você comente sobre, é com relação à renda. Tá? Então, famílias com renda até 3 salários mínimos, 81% estão endividadas. De 3 a 5, 78%. Mas com renda acima de 10 salários mínimos, 75% endividadas. E aqui vem a pergunta. Primeiro, um ponto. Por que será, então, que as mulheres... Porque, assim, o que eu escuto por aí é mulher não trabalha, mulher não faz nada, não faz dinheiro. Então, como é que elas estão endividadas? Boa pergunta. O que está acontecendo com as mulheres? Dentro da tua experiência, como é que fecha essa conta de... se a mulher não trabalha, como é que ela se endivida? Perfeito. Eu acho que tem muitas informações importantes nesses dados que você trouxe. Acho que o primeiro é que as mulheres são responsáveis pela organização da casa. Então, se ela não gera dinheiro, ela precisa cuidar da família. Não é uma escolha. Então, ela vai se endividar para poder cuidar da família. Então, tem um processo de endividamento que é natural do lugar que as mulheres ocupam e da responsabilidade que elas assumem. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esse endividamento, a maior parte das famílias hoje são gerenciadas por mulheres. Inclusive mulheres solos. Então, você tem um aumento significativo de mulheres que estão à frente das casas. Tá. Não só porque elas são solo, mas porque elas estão à frente. Então, solo seria que teve filhos, separaram e ficam sozinhas para prover. Ou nem se casaram, né? Tá. Então, muitas vezes elas engravidam e são abandonadas pelos parceiros, porque afinal de contas o filho é da mulher. De novo, que narrativas são essas que a gente constrói e que vai levando as mulheres para esse lugar. Então, acho que essa é a primeira coisa importante do que você trouxe. A segunda, que tem a ver com os processos de violência, é que ao mesmo tempo que esse endividamento acontece com as mulheres, isso também se dá muitas vezes nas mulheres que sofrem violência. Porque depois que elas se separam, aquelas que se casam, 85% delas descobrem que está endividada pelas atitudes do marido. Ou porque ele fez empréstimos no nome dela, ou porque ele tirou os bens dele e dela e colocou no nome de outra pessoa para na separação eles não terem que dividir. Então, assim, uma série que a gente chama de violência patrimonial acontece, que é ou ele tira as mulheres do mercado de trabalho e fala, não, você não precisa mais trabalhar porque agora eu sou o chefe da casa, porque existe essa lógica de o provedor é o homem, né? Então o seu lugar é cuidar
da casa. Então, de novo, as narrativas que nos são vendidas e que a gente compra, porque a gente acredita que esse é o lugar. E aí elas se separam e aí elas não conseguem voltar muitas vezes para o mundo do trabalho formal, porque elas ficaram muito tempo nessa relação. Por isso, a importância da gente conversar sobre esse equilíbrio e sobre as mulheres manterem esse lugar. Né? Então, acho que tem essa outra coisa. Tem um terceiro ponto relacionado à violência, que é as mulheres que sofrem violência negociam mal ou não negociam. Pior. Então, o salário de mulheres que passam por processo de violência é mais baixo do que a maior parte das mulheres. Porque elas aprendem que pelo menos eu tô empregada. Não, ela leva aquele medo também para a relação de trabalho. De trabalho e de negociação. Então, assim, as mulheres, por natureza, já negociam menos. Então, existe uma pesquisa do LinkedIn que fala que 57% dos homens negociaram o primeiro salário. E só 7% das mulheres negociaram o primeiro salário. O que significa que você vai carregando. Se lá no começo da sua jornada você já não negociava o seu salário, quando chegar nos cargos mais altos, você vai esperar que em algum momento alguém vai identificar que você é uma pessoa boa e vai te promover. Não é assim que funciona. Então, a gente não é ensinada como mulher a negociar. Isso não é uma habilidade no gene masculino. Ela é uma habilidade aprendida socialmente. Os meninos negociam desde que eles são criança. As mulheres, não. Então, a gente fica com essa ilusão de achar que negociação, por exemplo, é uma habilidade masculina. Não é. E também o cuidado não é uma habilidade feminina por natureza no nosso gene. A gente só cuida bem porque a gente faz isso desde que a gente é bebê. Você nasce e ganha uma boneca. Você nem fala, você nem anda, mas você já ganha uma boneca. Então, já tem alguém pra você cuidar aí, ó. Né? Você tá sendo cuidado, mas você já tem alguém pra cuidar. Então, assim, aquilo que você faz a sua vida inteira, você não vai ser boa? É assim que funciona. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, acho que essa é o segundo conjunto de informações importantes no que você trouxe. E um terceiro é que a gente não teve educação financeira. Né? Dentro da nossa construção. Então, mesmo que as mulheres, e sim, as mulheres dão conta, e eu não sei como, mas elas dão conta desse processo, a gente também não foi ensinado a usar corretamente o dinheiro. Então, quando você diz que 75% das pessoas com acima de 10 salários estão endividadas, não tem a ver com dinheiro. Exatamente. Tem a ver com planejamento. Então, a gente também precisa olhar para isso. E eu tive isso na prática, porque por 2 anos eu acompanhei beneficiárias do Bolsa Família ajudando a pensar um programa de educação financeira. E é impressionante o que essas mulheres fazem com o dinheiro que elas recebem. R$150, R$200, R$300. Uau. Então, não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Tem a ver com a qualidade do seu planejamento e a organização que você faz sobre priorização dos investimentos. Então, isso é super importante, porque senão a gente fica sempre achando que o problema é dinheiro. Quando o problema é dinheiro, o problema não é dinheiro. Exatamente. Né? Então, o problema, eu digo assim, o problema nunca vai ser o dinheiro, na verdade. Porque pobre do dinheiro, né? Que podia chamar abacaxi, podia chamar copo, chama dinheiro. Exatamente. Mas o dinheiro é só um meio de troca. Exatamente. A gente troca a nossa vida por ele, né? Através do nosso trabalho, porque é tempo, é vida. E aí a gente pega ele pra viver. Só isso. Então, mas antigamente, né, quando não tinha a moeda, a gente trocava a galinha por porco. Então, sempre teve essa troca. Só que em determinado momento nominaram dinheiro e deram um preço para esse dinheiro, que é a taxa de juros. Só que eu posso receber de volta por emprestar para quem não tem. Então, o que eu digo para as pessoas? Quando eu vou a um banco tomar um crédito, o banco, ele tem estoque de dinheiro. Então, como você não tem dinheiro, você precisa comprar de alguém que tem. E é óbvio que essa pessoa vai querer ter lucro. Então, não é que existe, né, um monstro, né, que é trazer, e até na sua palestra trouxe isso, sobre a nossa autorresponsabilidade. Perfeito. Então, na verdade, onde mora a nossa responsabilidade também de não gastar além do que eu tenho para precisar comprar dinheiro dos outros. E aí o mercado é o mercado normal. Então, quanto maior a demanda,
menor a oferta, maior o preço. Perfeito. Então, quanto mais pessoas endividadas, mais gente precisando comprar dinheiro. Portanto, Menos gente dando estoque. O que vai acontecer com o preço do dinheiro? aumentar os juros. Vai aumentar. Perfeito. Então, a gente não vai começar a melhorar, né, a questão econômica na minha visão, apenas apontando o dedo para o outro. Então, se cada um de nós brasileiros também cuidarmos do nosso orçamento, né, do nosso dinheiro de uma forma mais responsável, com o tempo as mudanças vão acontecer, né? E voltando aqui para a questão das mulheres, eu atendo muitas mulheres de diversas classes sociais, e muitas situações. E o que eu vejo, na maioria dos casos, independente, inclusive, do currículo dessa mulher, de quantos diplomas tem na parede, tá? Eu atendo mulheres que são magistradas, médicas, CEOs, e atendo também profissionais, né, do lar, enfim. Então, todas as classes. E é comum elas chegarem para falar comigo e dizem assim para mim: Ana, ai, que alívio. Finalmente eu consigo falar com alguém sem vergonha. Nossa. E aí a gente volta de novo naquele lugar da gente não ter espaço para as conversas. Só que essas mulheres, elas estão sendo massacradas. E o dinheiro, infelizmente, é como se quem coloca o dinheiro em casa tem o poder. Mas eu atendo mulheres que são as provedoras financeiras. E estão igualmente se colocando numa condição de violência. E aí, o que a gente pode trazer para essas mulheres como primeiro passo, independente da classe social, da renda? Porque, assim, voltando aqui, eu entendo que, na verdade, às vezes até uma crença que a gente tem de quem recebe menos tem mais dificuldade. Às vezes não, como você falou. Não. As mulheres do Bolsa Família estão fazendo milagre. E às vezes tem mulheres que têm uma renda de 10, 15, 20, 50 mil. Exatamente. E estão super endividadas, né? E doentes. Sim. Então, o que você tem para dizer para essas mulheres, né? Como um primeiro passo, um pequeno movimento que você acredita, pela tua experiência, que já vai trazer um pouco mais de tranquilidade no coração mesmo dessas mulheres, porque elas sofrem, sabe? Eu vejo mulheres assim, sofrendo de verdade. Elas choram, elas ficam muito nervosas, elas passam mal. É realmente um assunto muito delicado. Ai, Ana. Eu acompanho isso todos os dias. Eu acho que a primeira coisa... Vamos lembrar que assim, a Lei Maria da Penha ela tem tipificado cinco categorias de violência. Uma das violências é o que a gente chama de violência patrimonial, que é onde envolve a violência relacionada a dinheiro, independência e autonomia financeira. E não por acaso, a violência menos mencionada e menos nominada. Tem um grande ativista falecido recentemente, chamado Nego Bispo, paraibano, maravilhoso. Ele diz que tudo que você nomina, você domina. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o que é a violência patrimonial. A violência patrimonial é aquela que tira a sua possibilidade de escolha. Escolha sobre a sua roupa, sobre a sua vida, sobre o seu dinheiro. Então, muitas vezes, a violência ela é travestida de um suposto cuidado. Ah, não, você não sabe cuidar muito bem de dinheiro, deixa comigo, deixa que eu cuido. E as mulheres vão entrando nessa lógica de entregar o seu cartão de crédito, de entregar o seu dinheiro. Então, hoje eu tive uma reunião com uma empresa onde elas estavam contando que grande parte das trabalhadoras da fábrica delas vivem uma situação onde elas não podem depositar o dinheiro da empresa na conta delas, porque o marido tem acesso. Então, elas criaram um outro esquema de uma conta
para conseguir que o dinheiro fique com elas e não que tenham acesso ao marido. Isso é super comum. E as pessoas falam assim, nossa, mas isso é uma violência? É. Quando tira a possibilidade de você escolher, é uma violência. Entendi. Então, isso... E pode parecer uma coisa que na sua cabeça assim, mas é bobo, ele cortou a minha calça, ele jogou fora aquele meu batom que eu usava, ele impediu, ele rasgou o meu livro. Não, isso não é uma violência, ele só estava bravo. Isso é uma violência. Violência patrimonial. Quando tira algo que é seu e te tira a possibilidade de escolha, é uma violência. Então, acho que a primeira coisa a gente precisa nominar. Isso tem nome, tá? A segunda coisa a gente precisa falar mais sobre isso, que é isso que você falou. Assim, o dinheiro, a gente vive numa cultura cristã, judaico-cristã. E essa cultura coloca o dinheiro como uma coisa suja. Sim. Então, essa nossa dificuldade de falar de dinheiro vem daquilo que a gente construiu. Ah, não, falar de dinheiro não é bom. Então, assim, as famílias não conversam sobre isso, mas uma das grandes fatores que fazem com que os casais se separem é a questão financeira. É a questão financeira. Então, tem que falar sobre isso, ele tem que saber, você tem que saber. Como que você não sabe o que seu marido ganha? Como é que você não sabe quais são os bens que ele tem? Como é que você não controla isso? Como é que você descobre que você perdeu todos os bens que vocês construíram juntos? Quantas pessoas eu atendo de que o marido criou uma estratégia para não ter que dividir os bens com você que construiu a vida inteira. E aí, o que está acontecendo agora? Com a mudança, com todo esse processo da modernidade, as mulheres... Antes, como é que funcionava? Por que os homens deram certo? Vamos olhar para eles, então. Por que os homens deram certo? Eram duas pessoas trabalhando para que ele desse certo. Enquanto ele está em casa, fazendo a comida, garantindo que a casa está funcionando, de que tem, né, de que ele vai dormir bem e de que os filhos estão cuidados, ele está lá. Sim. Quando as mulheres vão para o mundo do trabalho, essa conversa precisa ser refeita. Que lugar que é esse que os homens têm? Quem é que está cuidando agora? Como é que é essa divisão sobre o cuidado? Qual é o lugar? De quem é a responsabilidade? Então, com isso, você passa a ter as mulheres como uma ameaça para os homens. Então, eles falam assim, não, esse aqui não é o seu lugar. Como assim não é o meu lugar? Né? E uma outra relação que é agora, assim, o cuidado da casa é sua responsabilidade. Sempre foi. Não tem esse negócio de ajudar. Os homens não ajudam. Os homens são... parceiros, dividem as responsabilidades. Isso. Porque quando você ajuda, a responsabilidade é do outro, certo? Isso. Se der, eu ajudo. Se der, eu ajudo. E, inclusive, a única coisa que os homens fazem mais do que as mulheres em casa, uma única coisa no trabalho doméstico é tirar o lixo. O resto é tudo a mulher. Então, as mulheres, elas usam 73% mais horas em casa para dividir, para resolver toda a questão doméstica. Então, tem uma conversa importante que precisa ser feita sobre isso, assim, porque parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio para você não é o óbvio para mim. Então, a gente tem que falar mais sobre isso. Então, acho que esse é o segundo ponto importante. E acho que o terceiro é que a gente precisa ter menos preconceitos de falar sobre dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro e eu quero mudar o mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente não consegue falar sobre isso. Porque é uma coisa assim, nossa, imagina, mas por que eu tenho que ser ambiciosa? Sim, você tem. Você tem. Eu acho que está super... muito ligado a essa cultura que você falou, cristã judaica, de o rico é ruim, o rico explora os outros. Então eu não quero me tornar essa pessoa. Exatamente. E não é. Porque eu acho que a responsabilidade das pessoas que têm mais privilégios, seja de dinheiro, seja porque é homem, seja porque é branco, numa sociedade que discrimina pessoas que por classe, gênero e raça, é uma questão de responsabilidade, não de culpa. Então assim, eu não tenho culpa de ser rico. Não tem mesmo, você tem responsabilidade. Eu não tenho culpa de ser homem. Não tem mesmo. E não tem nenhum problema você ser homem. Mas saiba que ser homem no Brasil te coloca numa condição de privilégio. E você precisa saber o que isso significa. Perfeito. Que não é proteger as mulheres. É entender como é que você cria uma relação de respeito e de igualdade em relação às mulheres. Então, isso é uma outra coisa importante que a gente precisa falar. Porque assim, não é que vai ser bom para as mulheres.
Se for bom para as mulheres, vai ser bom para todo mundo. É isso, esse é o ponto. E a gente, mas é sobre nós. É sobre nós. Não é sobre nós contra eles. Seja quem sejamos nós, sejam quem sejam eles. Mas essa relação só vai ser assim quando a gente parar de competir nesse lugar. Não é uma competição ruim. Eu adoro competição. Eu sou atleta. Então, assim, competir não é ruim. O problema é quando a competição ela vira destruição do outro. Para eu ganhar, você precisa perder. Não. Para eu ganhar, você tem que ganhar também. Se eu ganhar, você ganha também. E se você ganhar, é a base da pirâmide. As mulheres, especialmente as mulheres negras, são a base da pirâmide. Elas estão nos piores índices de todos os indicadores. Se você sobe a base, naturalmente tudo que tá acima sobe. Claro. Então, tem que puxar, né? Vamos junto. Vamos junto. Por que a gente tá nesse lugar? Porque a narrativa serve a alguém. Então, a gente precisa mudar essa lógica e sair do lugar de nós contra eles. Porque essa lógica, ela é ruim para todo mundo. Sim, né? sim. Só não para quem tá lá em cima. Né? E aí a gente tá falando de 1% das pessoas. Exato. Não, no Brasil, somente 2% da população é investidora. Nossa Senhora. Enquanto que quase 80% é endividada. Então, nós estamos, assim, há anos-luz... né? Exato. De efetivamente termos um equilíbrio, ou pelo menos estar perto, né? Exato. Se a gente tivesse, sei lá, 30% investidor, a gente já estaria muito melhor. Muito melhor. Então, a gente está realmente... Tem muito trabalho a ser feito, né? Sim. E aí, um ponto que você trouxe... a respeito das mulheres e dessa questão de ter a dificuldade de negociar. Eu queria trazer um pouco mais isso, porque... Eu recebo muitas mulheres que dizem assim, que têm negócios, empresárias, e não é só negociar salário, é cobrar do cliente. Exatamente. Elas falam, Ana, eu tenho dificuldade de dar meu valor, de dar meu preço. Então, o que acontece, né? Elas falam assim pra mim, Ana, eu fico, sabe, ficar naquela assim, olha, é 1.000. Não, mas se você tiver 800, a gente fecha. Não, é como se assim, eu tenho medo. E o que tem do outro lado, né? Onde mora esse medo de precificar o nosso trabalho? Sim. Seja salário, seja negócio próprio. Eu, assim, acompanhando as mulheres, acho que a gente tem que entender a história. Por que essas narrativas... Por que eu falo tanto sobre narrativas e por que eu falo sobre a importância das conversas difíceis, né? A gente não pensa o que a gente pensa porque é um chip de Matrix que se conectou na nossa cabeça e que a gente pensa isso. Tem uma construção histórica que tem a ver com esse lugar cristão que a gente tem como sociedade. E tem também um lugar que é o que se espera dessa conversa para as mulheres. Né? Então, as mulheres, como é que funciona o nosso processo? Até os 7 anos de idade, as meninas e os meninos, eles conseguem identificar o seu próprio gênero como o herói ou heroína de uma história. Então, se você conta para uma criança uma história que tem um herói, você pergunta, quem que é essa criança? Quem que é esse herói? Ela vai identificar o próprio gênero. Tá? Dos 6 para os 7 anos, acontece uma transformação, que é uma transformação parte da idade, que em vez de você ver o mundo como belo, como bom, você vê o mundo como belo. Qual que é essa mudança? As meninas passam a ser... as pessoas passam, né? Não só as meninas. Mas elas passam a buscar muito mais a aceitação do que do grupo, do que aquilo que elas acreditam. Então, como é que a aceitação das meninas acontece? Eu preciso ser gostável. Tá. Então, eu preciso sorrir, eu preciso ser simpática, eu preciso garantir que as pessoas estão ao meu redor e que elas concordam comigo. Então, elas passam a fazer esforço. Então, elas são mais esforçadas. Então, o exercício das meninas não é mais de ser a heroína. É de ser aquela que as pessoas gostam. Ser aceita. Ser aceita. E nesse processo, a negociação não cabe. Porque é como se ela precisasse encontrar um jeito de articular as coisas para que as coisas fiquem bem. Então, não é negociar. Porque a negociação exige que a outra pessoa não goste de você necessariamente. E não é o que as meninas são ensinadas. Isso vai sendo carregado não só para a vida pessoal,
como a vida relacional dela, no trabalho e na vida pessoal, como nas atitudes, que tem a ver com a negociação. Então, quando chega na fase adulta, é mais difícil para ela. Os meninos não. Porque como eles são os heróis, como eles são os valentes, como eles são os corajosos, são eles os destemidos. São eles que se colocam nesse lugar. Eles são ensinados nessa aceitação dos meninos, tem a ver com essa capacidade. E isso é treinado. Então, quando vai chegando esse momento de entrar no mundo do trabalho, vai começando a dar essas diferenciações. Assim, o cara vai ser motoboy, sacoleiro, eu acho que eu mereço ganhar mais. Aí ele vai percebendo que não é bem assim que funciona. Sim. Eu preciso trabalhar para poder pedir um aumento. Aí eu trabalho um mês, não, eu preciso trabalhar um pouco mais, talvez os 3 meses de... Então, assim, ele vai aprendendo coisas que as meninas não fazem, porque elas precisam ser aceitas. Perfeito. Então, a busca delas é pela perfeição, é pela aceitação. E a perfeição não existe. Então, as mulheres, elas sempre se sentem insuficientes. Nunca tá bom. Tanto que, quando eu, como diretora de RH, eu vejo muito isso acontecer. Quando você abre uma vaga, você coloca lá os critérios. Os homens olham aquela vaga e falam... eu tenho isso, mas não tenho aquilo, outro. Se eu tiver 60% do que é pedido nessa vaga, eu vou lá e tento. Vai que... Mulheres, olha lá os critérios, fala, eu cumpro isso. São todos os critérios. Bom, então, vou pensar aqui se eu entro ou não nessa vaga. Pra ela, além dela ter que cumprir o 100%, ela vai pensar se Ou ela você vai. tem que fazer mais um curso, né? O tempo inteiro, assim, eu nunca sou boa o suficiente. Que é o que a gente chama de fenômeno da impostora, né? Eu não gosto da síndrome da impostora, porque não é uma síndrome, né? Você não é uma doença que você... Então, eu chamo de fenômeno porque ele é um padrão psicológico que faz com que a gente deixe de acreditar que as nossas conquistas, os nossos valores, as nossas realizações são frutos da nossa competência. E são frutos do quê? Do acaso, Deus quis, o universo se alinhou, as coisas aconteceram, eu tava no lugar certo na hora certa. Não, gente. Assim, isso é sua competência. E a gente passa a acreditar que a gente é impostora. Então, assim, eu vou negociar? Não. Vai que descobrem que eu não devia estar aqui. Vai que... Eu já tenho que agradecer por estar aqui. Exatamente. Então, acho que tem essas discussões todas pra gente entender. Então, assim, se eu não falo sobre isso, se eu não nomeio o que é isso, e se eu não quebro esses ciclos, e aí por isso as políticas dentro das empresas são tão importantes de você quebrar. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Como é que eles quebravam o ciclo da desigualdade de gênero? Quando você entra, não importa o seu salário anterior. Você é engenheira? Para ser engenheira de dados tem que ganhar X. Você ganhava X menos 4, você vai ganhar X. Se o seu salário vai quadruplicar por causa disso... Não importa. Não importa. Eu não quero nem saber quanto você ganhava. Porque você deveria ganhar isso. Então, você quebra o ciclo quando você não pergunta... Puxa, mas eu vou aumentar mais de 20%? Vai. Se o salário dela tiver que dobrar, vai dobrar. Porque durante a vida dela, ela foi criando tantos processos de desigualdade pela dificuldade de negociação que alguém precisa quebrar esse ciclo. Então, as empresas que têm realmente as pessoas no centro, porque elas são valorosas para aquilo que a empresa precisa, elas criam as políticas e garantem que não tem... mas eu ganhava 2x. Pois é, agora você vai ganhar X. Aqui, se você quiser, você precisa ganhar X. E você sabe que, às vezes, quem tá nos assistindo vai pensar assim... Não, é claro, mas isso pra vocês é fácil, né? Sim, sempre. E eu passei muito por isso. Eu me lembrei... Porque, assim... Às vezes a gente tá sofrendo uma violência e nem sabe. Geralmente é isso, tá, Ana? E aí eu me lembrei que quando eu me divorciei, já tive vários divórcios, mas num deles eu saí de um relacionamento abusivo que eu não sabia que era um relacionamento abusivo, né? E pelo poder econômico. E aí eu fui, enfim, tive que sair de casa com a viola na mão, né? Como eu digo. E aí voltei pro mercado de trabalho, porque eu entrei nessa mesma... Não precisa, você demorou quase 10 anos, até que eu fui convencida de que eu deveria engravidar, então, e tudo mais. E aí, para encurtar a história, consegui um trabalho. Voltei para o mercado de trabalho. E eu me lembro que veio lá a pergunta, que eu acho, aliás, essa pergunta péssima. Qual a tua pretensão salarial? Então, não sei, me fala qual que é o valor que vale essa função no mercado, né? Enfim, e aí eu coloquei lá. Eu lembro, era R$4.000. Porque eu queria sair daquele lugar, sabe? Aquele desespero. Eu falei, eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro. Enfim, aí fiz a entrevista, tudo e tal.
né? Todo o corpo diretivo masculino, o CEO, nananã. E aí, o CEO na entrevista, que aliás, ele é meu mentor até hoje, maravilhoso. Ele olhou bem pra mim e disse assim: eu vi aqui que você colocou R$4.000, por quê? Nossa, eu desabei a chorar. E contei pra ele, eu falei, eu preciso sair de casa, eu preciso... E aí ele falou, não, fica tranquilo, a gente vai te pagar o dobro. Mas já aprende uma coisa, o teu valor é o teu valor. Com o teu currículo, é ridículo o que você pediu. E aí depois ele me deu 2 promoções e tudo mais. E até hoje a gente se fala e tal. Enfim, até chega a me emocionar. Mas eu digo, eu tive a sorte de encontrar, né? Um homem branco, CEO de privilégio, que entendeu esse lugar. É isso. Esse lugar. Perfeito. Não podia ter exemplo melhor. Só que vejam que interessante. Quando eu entrei na empresa, eu entrei numa vaga de gerência. E rapidamente ele me colocou já para diretoria. Eu era a única gerente da empresa que participava de reuniões de diretoria. Só homens. Em determinado momento, eu saí dessa reunião, uma mulher me puxou e disse assim: escuta, Ana, o que você tá fazendo pra estar ali na reunião? Eu falei, trabalhando. Tá, mas eu vi que ontem você saiu pra almoçar com o chefe. Eu falei, e? Ele não sai pra almoçar com todos os gerentes e diretores? Ele sai pra almoçar comigo? Daí eu falei, eu vou fingir que você não entendeu a pergunta. Você não tá me fazendo essa pergunta. Perfeito. Eu vou fazer uma cara de paisagem, vou seguir o meu caminho. Perfeito. Mas veja como isso tem de um lado e do outro. Sim. Porque os homens também, eu não sei o teu marido, o meu marido sofre uma pressão dos brothers, né? De, nossa, tua mulher só trabalha. Que a tua mulher vai lá pra se aparecer. Que a tua mulher não sei o quê. Você lava a louça. Tua mulher não cozinha. Eu não sei se isso acontece. Super. Do lado masculino. Sim. Então, quando a gente fala também, os homens deram certo, será? Então, a gente olha para as mulheres, mas e os homens, né? A gente também tem uma masculinidade aí ferida. Sim, muito. Que, por conta de ter essa masculinidade ferida, eles acham que a gente tá competindo. Faz sentido isso? Muito Essa tal de energia masculina e feminina, o que é isso? Você que é psicóloga, entendeu? A mulher tem energia masculina. Já me falou, você tem muita energia masculina. Eu falei, gente, eu não gosto de cozinhar. Por que eu tenho que cozinhar para ser mulher? Exatamente. Então, isso é um... Eu não tenho energia feminina, então? Não, gente, assim, de novo, são narrativas que nos venderam e a gente compra. Isso é muito importante ser discutido, porque não existe energia feminina, existe energia masculina. A lógica de como a sociedade é construída vai levando as mulheres e os homens para determinados lugares, e isso vai ferindo as relações e ferindo os processos emocionais. Por quê? Porque, de fato, a gente está vivendo um momento onde as mulheres estão ascendendo muito, crescendo muito, e numa sociedade que discutiu muito pouco esse lugar dos homens e, portanto, a musculatura emocional dos homens, ela é muito primitiva ainda. Por quê? Porque os homens não se permitem. Se você perguntar para os homens qual é a maior dor do seu melhor amigo, 5% dos homens vão te dizer. Eu não tô falando do Zé da esquina. Eu tô falando do cara que é o seu brother da sua vida inteira. Eles não sabem qual é a dor. Isso não é por acaso. Eles foram ensinados de que o lugar deles é homem não chora, homem não fala sobre as suas emoções. Isso faz com que os homens se suicidem 8 vezes mais do que as mulheres. Isso faz com que os homens não consigam lidar com o amor, porque a lógica que eles aprenderam é a lógica da violência. As tensões, a forma com que os homens lidam com as tensões é sempre gritando, falando alto. Por quê? Porque essa é a lógica de que se aprende sobre o que é a liderança, que é uma lógica aprendida pelos homens. Não quer dizer que é uma lógica masculina. Quer dizer que foi aprendida. Não tem a ver com energia masculina. Não tem a ver com essa energia, mas isso é narrativa. Isso é o que a gente... Então, assim, enquanto a gente não discutir novos modelos de masculinidade, novos modelos de relação, eu tenho dito isso... Gente, a próxima revolução que a gente vai viver é a revolução das relações. Ana, assim, Einstein disse isso pra gente.
Se a gente, eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras, porque se não vai existir Quarta Guerra Mundial. A gente tem energia nuclear para destruir 12 terras. Nossa. 12 planetas. Então, a lógica das tensões, que foi essa lógica estabelecida por homens na liderança, ela leva para essa discussão a partir da violência. E se a gente não aprender a usar a palavra como a mediadora das nossas relações de vida e das nossas relações profissionais, das relações pessoais, a gente não vai ter terra, não vai ter futuro, gerações próximas. Então, tem uma mudança importante acontecendo. Você tem várias organizações que trabalham com o tema da masculinidade, fazendo essa relação. Se a gente pegar os resultados da pandemia, as mulheres decolaram pós-pandemia, os homens ficaram. Então, assim, e não é uma escolha. A gente fala assim, beleza, vai aí, mulher, ganha o mundo. Sim, e deixa os homens pra trás. Não. Assim, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa, sim, fazer essa conversa sobre os homens, fazer essa... Assim, o marco é uma conversa, assim, que você tem que fazer com o seu parceiro. É. Porque, assim, a gente conversa muito sobre isso. Ele fala assim, tá muito tranquilo pra mim, eu sei exatamente qual é o meu lugar. Porque não existe essa masculinidade ferida. Sobre, como assim você, sua mulher ganha mais. É uma mulherzinha, não é um homem. A mulher ganha mais que você. Ela ganha mais que... E o que tem? Isso. Mas nosso. como assim você cuida dos seus filhos? Você não faz nada? Como assim não faz nada? Assim, eu faço aquilo que é o mais importante que eu gostaria de fazer, porque filhos, homens, presentes na vida das crianças, têm crianças mais criativas, mais comunicativas, mais seguras e com menos papéis de gênero. O que significa a gente construir uma sociedade melhor para todo mundo. Verdade. Porque o exemplo não vem de outro lugar que não de casa. Nesse negócio de, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, agora os meus filhos é que tem que fazer diferente. Não existe. Se você não é o exemplo, não tem como seus filhos fazerem diferente. Essa é a reprodução do ciclo da violência. Alguém tem que quebrar esse lugar. E tem que começar com o nosso exemplo. Então, super importante fazer essa conversa, porque não é uma conversa, nunca é uma conversa sobre um lado. Por isso que as relações, pra mim, é o lugar onde a gente deveria cuidar mais. Assim, se as mulheres estão feridas, é porque alguém fere. E se alguém fere, é porque o Marshall Rosenberg, que é o fundador da comunicação não violenta, ele diz que toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida do outro. Quando alguém é agressivo com você, não é sobre você. É sobre a incapacidade que o outro tem de dizer as coisas de um outro jeito. Sim. Como é que a gente ajuda? Você quis dizer isso, isso, isso? Não! Eu quis dizer aquilo, aquilo outro. Então tá bom. Então vamos refazer a nossa conversa aqui a partir desse novo ponto de vista, mas a gente não consegue. A gente não consegue. Então tem todo um reaprendizado que a discussão sobre dinheiro nos proporciona, porque ela é uma discussão que fere muito, porque ela fala sobre ego, ela fala sobre a nossa incapacidade, sobre a nossa, muitas vezes, impotência de conseguir dar contas de coisas. Frustrações e de pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante. É que a gente acredita que lidar com dinheiro é fazer conta. Não, mas eu sei fazer conta. Gente. E assim... É uma coisa óbvia, gasta menos do que recebe e pronto, tá resolvido. Mas se é tão óbvio, por que a gente não consegue fazer? Inclusive, já foi comprovado pelo Nobel de Economia em 2017 que 70% das nossas decisões econômicas são emocionais. Ou seja, 1 mais 1 não é igual a 2 o tempo inteiro. E não é à toa que a economia é uma ciência humana e não exatas. Exato. Então, a conta, gente, é a parte mais fácil. Isso aí não é problema. A conta, a planilha, qual é o investimento. A gente tem que vir antes. Por que será que eu não tô conseguindo gastar menos do que eu recebo? E aí, quando você traz essa questão das mulheres, o que me vem, né? Porque uma dos pilares para a gente ter sucesso, prosperidade financeira, que também não adianta ter prosperidade financeira sem liberdade de escolhas, né? Senão não é prosperidade, na minha visão. Aqui a gente traz que prosperidade é ausência de necessidade, independente de quanto dinheiro você tem. Perfeito. Então, tem pessoas que só têm dinheiro. Então, o ponto aqui não é o dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro para potencializar quem a gente já é. Exatamente. Só isso. Exato. Dinheiro, ele só vai te dar mais daquilo que você já é ou daquilo que te importa, né? Ou não ter dinheiro vai te dar menos, né? Mas não é sobre o dinheiro. E aí, onde é que eu quero chegar?
Quando a gente fala sobre dinheiro, sobre endividamento, eu digo assim, ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou me endividar. Ai, que beleza. Eu vou dever as calças, que maravilha. Primeiro começa que tem meme pra dar risada do cartão de crédito que não dá conta da fatura, como se fosse engraçado. Exato, né? exato. Que viraliza. Exatamente. E aí o videozinho de educador financeiro, o vídeo ninguém olha. Exatamente. Tem uma curtida. E o do pra dar risada da desgraça, a gente acha engraçado. Então começa por aí, né? Tudo bem. Mas aqui foi só a minha revolta, tá, gente? Então vou lá no meu Instagram, @eusoanaoliveira e compartilha. Maravilhosa. Né? Compartilhem, sigam, compartilha porque... por gentileza, gente, que é conteúdo de valor. Mas aí, o que acontece? Um dos pilares é a gente dizer não. Então, se eu não sei, né? Se eu trago esse comportamento de eu preciso ser aceita, o que acontece? A gente busca aceitação, muitas vezes, através da aparência. E tudo custa também dinheiro, né? Exato. Então, daí eu compro roupa, eu compro sapato, eu faço tratamentos estéticos, eu faço curso para ter o meu painel de crachás e para ser aceita. E nessa corrida de tentar ser amada, ser aceita a qualquer custo, a gente tá empobrecendo. É isso Faz mesmo. sentido? Faz muito. Os últimos dados sobre a evolução das gerações têm dito que a geração Millennium, que é a geração que hoje tem maior grupo populacional vivo, né? Então, primeiro que a gente tem 8 gerações convivendo juntas. Uau! 8. No Japão são 10. O que significa que existem pessoas com 120 anos vivas. Com esse processo, essa lógica de que a gente vai se aposentar aos 50 ou 60, você ainda tem metade da sua vida. Metade da sua vida. O processo de previdência, da lógica que a gente está estabelecendo, ele não dá conta. Não dá conta. Então, além de você não conseguir criar um processo de perenidade ou de sobrevivência no seu processo de envelhecimento, que então torna o processo não digno, né? As gerações atuais recebem menos do que a geração Baby Boomers dos anos 60 na mesma idade. O que significa que essa geração está empobrecida. E aí, por alguns fatores, que são fatores importantes de reflexão, que ela tem buscado muito mais felicidade e equilíbrio, que eu acho uma coisa positiva. Mas a gente, como gerações, não preparou a sociedade para que a gente realmente tenha esse equilíbrio. E para fazer isso, ela está empobrecendo. Então, ela acesso a trabalhos com muito menos garantia. Então, elas estão dentro do que a gente chama de gig economy, que é freelance, trabalhos informais, trabalho sem um cuidado com relação à sua saúde. Então, você tem não tem um plano de saúde ou algo que te sustente para garantir que você continue sendo saudável para fazer o que você está fazendo. Ou tendo dinheiro para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é ótimo essa ideia. Não, maravilhoso. Mas a gente não tem. Para quem isso é possível, né? A gente falou sobre home office. Home office é possível para 11% da população brasileira. Então, assim, você tem um processo enorme de desigualdades históricas se construindo e se concretizando de uma forma muito cruel e sem perspectiva de transformação. Então, sim, a gente está com uma população mais empobrecida. Então, assim, a gente está exatamente no momento, Ana, de fazer essa virada, de olhar para essas questões, de refazer os acordos, ajustar o processo para que, sim, a gente aproveite, sim, para olhar para a discussão sobre saúde e essa saúde social, saúde mental, né? Então, essa inteligência, que é uma inteligência financista, junto com uma inteligência relacional. A inteligência artificial, como é que eu uso as tecnologias ao meu favor e não contra. Então, a gente está exatamente nesse momento de olhar para todas essas possibilidades. Então, e eu não acho que o mundo tá pior. Tá? Assim, não é uma mas não é eu uma acho crítica ao mundo, digamos assim. Não é essa, Lu. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência do momento que a gente tá. Por isso que a palavra autorresponsabilidade é importante. Porque a gente tem que olhar, sim, tem que ter intenção
de fazer essas mudanças todas. Então, essas conversas que a gente está fazendo aqui, elas precisam ser conversas cotidianas. Eu faço essa conversa com os meus filhos sobre como é que eles usam o dinheiro que eles recebem, qual é a lógica que eles vão usar, para que eles vão usar, como é que eles estão pensando a construção e os brinquedos que eles querem ganhar no Natal, enfim, qual é a lógica que eles usam dessa negociação e de, né, fazer o dinheiro render, entender como é que o dinheiro trabalha a serviço deles. Então, é uma coisa que você aprende desde muito pequeno, né? E eu acho que tem um legado, né? Então, assim, cada escolha nossa desenha o futuro. Eu tenho dito muito isso. Então, que escolhas a gente está fazendo hoje em relação ao nosso dinheiro, em relação ao nosso planejamento, em relação ao nosso posicionamento com as pessoas, né? Porque não se trata de você julgar, mas de ajudar as pessoas a fazerem as perguntas certas. Sim. Né? Para que elas possam encontrar suas próprias respostas. A gente está deixando para as próximas gerações, né? Sim. Então, acho que esse é um processo importante que a gente precisa fazer para que a sociedade continue evoluindo, mas evoluindo de uma forma digna para todo mundo. E se fortalecer, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos que o processo do É da Sua Conta, né, é um processo de amadurecimento financeiro. Nós ainda estamos lá com 6 anos de idade lidando com dinheiro. Porque a gente não teve educação financeira na base. Até hoje não tem. Né? Tem uma coisa ou outra, mas assim, ensaios. Né? A gente não tem uma estrutura nem financeira, nem emocional lá na base. Para que a gente chegue na idade adulta verdadeiramente prontos, adultos para lidar com o dinheiro. Então, esse amadurecimento, ele vai mudar de pessoa para pessoa. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre educação financeira, é importante que a gente olhe pra gente. O que eu evoluí do que eu era para onde eu estou. Porque se a gente começa muito nessa comparação, a gente, na verdade, aumenta a nossa sensação de insuficiência, de incompetência, de que o outro é muito mais do que eu e começa a querer concorrer para ganhar like. Então, esse cuidado também, porque a pessoa madura, né? E eu notei isso depois que eu passei dos 40. É como se... Sabe que você vai com a avó para escutar uma palavra de sabedoria? Então, a pessoa madura é que ela tá em paz. Gostou de mim, não gostou? Eu tô em paz. E isso a gente só conquista amadurecendo. E o amadurecimento financeiro, ele vem muito disso. Você estar em paz com as suas escolhas. E aí, o que é muito dinheiro ou pouco vai depender. A verdadeira riqueza, ela não tá no dinheiro, né? E as pessoas insatisfeitas gastam mais. Isso também já foi comprovado. Faz muito sentido. Por isso que a primeira etapa é você construir uma sensação de bem-estar com o que você já tem agora. Independente de quanto seja. Então, a gente tem alguns exercícios que eu faço. Ana, eu moro num 10x4. Não importa. O que tem neste 10x4? Então, vamos caprichar no colchão? Você deitar todo dia e falar, ai, que delícia, que coisa boa. Então, vamos caprichar num lençol? O que você tem que dormir num lençol rasgado? O que teu travesseiro tem que te dar dor no pescoço? Então, pequenas coisas. Teu banho é bom? Teu sabonete é cheiroso? Tua comida é saborosa? Então, pequenas coisas. Você não precisa ter um carro de 1 milhão na garagem. Nem um helicóptero descendo na cobertura para estar feliz. Você pode ter a ambição de ser a pessoa que, se quiser, compra o helicóptero. Mas a felicidade tem que estar dentro de você. Exatamente. E é nesse momento que a gente cresce. Porque dinheiro é resultado. É só resultado das suas ações. Então, você todo dia acorda reclamando, trabalha reclamando, o problema é a empresa, o problema é teu cliente, o problema é que você ganha pouco, né? O que vai acontecer? Você vai ter de volta tudo aquilo que você clamou. Agora, do contrário, você fala assim, olha, eu até ainda não tenho tudo que eu gostaria, mas eu já tenho tudo que eu preciso. Nesse momento, a gente entra nas relações. Então, se eu tenho, né? Se eu sou casado, tenho filhos, como é que tá o tempo de qualidade com a tua família? Tudo isso a gente conversa numa mentoria financeira. Então, você tá, que horas vamos falar da planilha? Que horas vamos falar da planilha? Gente, calma, planilha de menos. Planilha alguém faz, a planilha você aprende. Não é isso que vai resolver. Senão, tava todo mundo rico, milionário. Então, não é esse o ponto. E aí, você trouxe na tua palestra pra gente vir aqui pro nosso encerramento. Eu até anotei aqui pra gente
a frase que você citou na tua palestra no Concar, que aliás foi maravilhosa, que você disse o seguinte: nunca se esteve tão conectado e nunca se esteve tão sozinho. Eu gostaria que você discorresse, né, rapidamente sobre isso e trouxesse pra gente, assim, como que a gente faz um detox, né, dessa conexão que a gente veio pós-pandemia, acredito eu ou não, mas que está nos tornando cada vez mais carentes. E eu tô dizendo isso porque quanto mais sensação de falta, mais eu vou gastar. Uau! Nossa, isso é tão importante, porque hoje a gente tem falado muito sobre uma discussão, uma dimensão da saúde que a gente chama de saúde social, que é o fato da gente estar conectado, mas se sentir muito sozinho. Sozinho nas nossas decisões, sozinho dentro dos relacionamentos, sozinho dentro dos nossos ambientes profissionais. E já foi provado que a relação verdadeira com amigos, dentro do ambiente de trabalho, você ter com quem você possa confiar, por exemplo, ter um mentor, uma pessoa que vai falar bem de você quando você não estiver na sala, que é isso que você teve com seu ex-chefe, é fundamental para o nosso processo de crescimento e de fortalecimento emocional. E aí o que acontece? Na nossa vida, o nosso processo a lógica sequencial de primeiro você é criança, depois você é jovem, depois você é adulto, depois você é velho, a gente vai perdendo essas conexões. Tá. E quanto mais você perde essas conexões, mais a gente adoece fisicamente. Então, essa relação com o dinheiro, por exemplo, ela vai cada vez se complexificando mais. Porque hoje você tem um endividamento muito alto de pessoas que estão aposentadas. Porque elas não aprenderam a fazer isso. E aí, sozinhas, elas não conseguem dar conta. Então, as pessoas têm morrido desse lugar de depressão, de não conseguir dar conta ou se suicidar. Gente, assim, é uma loucura o que acontece com as pessoas idosas. E aí, ou a família que abusa, né, dos créditos consignados. Então, assim, você tem um adoecimento muito grande porque as pessoas não têm para quem pedir ajuda. Né? E como elas estão muito sozinhas, eu tive o privilégio de ter uma palestra nesse evento, nesse congresso de RH, com o Dr. Kalash, que trabalha sobre longevidade. Tá. E ele fez 3 perguntas muito importantes. Ele falou: quantos anos você acha que você vai morrer? Do que você acha que você vai morrer? E onde você vai morrer? E aí, as pessoas foram: quantas pessoas acham que vão morrer com 50, 60, 70? E ele foi fazendo as perguntas, e as pessoas que, na sua maioria, respondiam, né? Por exemplo, as pessoas responderam que, na maioria, elas vão viver 80 anos. Vocês vão viver 100. Vocês não sabem. Gente, a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas que vão viver 100, 120 anos já nasceram. Então, assim, esse é o quadro. A gente vai morrer do quê? Vocês acham que a gente vai morrer de doença ou doença cardiovascular? Não. As pessoas vão morrer por estarem sozinhas. Uau. Porque a gente está vivendo esse processo de solidão em vida. Nossa. De morte em vida, que tem a ver com essa questão do dinheiro, inclusive. Exato. Vocês vão morrer onde? Em casa, claro. Não, gente. Vocês vão morrer dentro de instituições. A maior parte das pessoas que estão nesse processo de envelhecimento estão dentro das instituições. É lá que elas morrem. Então, a gente não está se preparando para entender o que é. E outra, assim... Ele trouxe um gerontologista? Não, gerontolescência. Gerontolescência, que é o período entre os 50 e os 80 anos, que é essa nova fase. Porque a gente tem a primeira onda de criatividade e de energia entre os 20 e os 30. Tá. A segunda onda é entre os 50 e os 60. De criatividade e energia. De criatividade e energia. É outro tipo de energia. Ele tá com quase 80, né? E assim, a vitalidade dele... E eu vi um meme esses dias da Giovanna Antonelli, né? Que ela tava lá fazendo seu crochê, né? Se preparando pra velhice. Aí, de repente, aparece uma senhora fazendo crossfit. Aí aparece uma senhora fazendo ginástica rítmica, fazendo todos aqueles movimentos. Aí parece assim, meu Deus, meu momento de envelhecer vai ser isso aqui? Pelo amor de Deus.
É isso. Na hora que eu achei que eu ia só sentar fazer crossfit. Eu só ia fazer crossfit. Tem que ir pro crossfit, caramba. Então, assim, é outro lugar. E, assim, essas pessoas... E aí, o cara da reserva tava mostrando, assim... o quanto eles estão sexualmente ativos, né? Total. Então, assim... E aí, a questão é assim, mas como é que os netos lidam com isso? Porque a gente achou que eles não transam mais. Então, assim, é outra relação. A minha mãe, as nossas mães. Exato. Assim, eu vi esses dias um vídeo, eu falei, gente, é minha mãe. O médico falou assim, o médico dizendo, então, repouso absoluto, aqui, a senhora tá em cima do telhado, varrendo o telhado. É a minha mãe. Então, assim, não tem esse lugar, com quase 80 anos. Então... E uma mudança dessas relações, só que ao mesmo tempo a gente não se preparou como sociedade, então essas pessoas estão sozinhas. Com muita vitalidade, com muita energia e sem possibilidade de trabalhar, porque o mercado de trabalho está dizendo que você é velho aos 50 anos para trabalhar. Exato. Você vai viver mais 70. Como? E aí o ponto não fazemos a nossa lição de casa financeira. Não, exatamente. E aí o mercado de trabalho também não te absorve. Pronto. E aí a sua aposentadoria... Que ela não existe, ela não é digna, você não consegue lidar com... Aumenta os seus custos com remédio, os seus custos com transporte, porque você não consegue mais se movimentar, então você pega muito mais Uber. E com que dinheiro você vai lidar com isso, né? Exatamente. Então, você vai empobrecendo em vida e a sua morte é uma morte lenta, não pela sua incapacidade, mas pela dificuldade que a gente teve de se preparar para esse lugar. Agora, eu até vou pedir para colocarem aqui uma conta, tá? Vamos falar de conta. Já vai dizer, ninguém falou de conta, então vamos falar de conta. Você trabalha, você faz dinheiro há quanto tempo, Mar? Nossa, eu acho que desde os 16, Faz então, uns 30 anos. 30 anos. Eu também faço dinheiro há 30 anos. Então, você que está nos assistindo, talvez não faça dinheiro há 30 anos, mas imagine que 30 anos vão passar e você vai ficar assim. Né? Então, tá ótimo, né, gente? Bom, você sabia que se a gente tivesse colocado R$500 lá, há 30 anos atrás, e trazido para cá 500, 30 anos, hoje... 30 anos é R$500 por ano. Por mês. Por mês. Todo mês. 500, 360 meses. A gente teria, hoje, R$3.368.000. E aí, as pessoas me falam, não, Ana, não dá para ter um futuro. Será? Aqui eu tô falando de R$500, eu sei que vai ter gente falando, mas quem vive com salário mínimo? Eu sei, gente, calma. Eu sei, eu não tô falando pra quem precisa do dinheiro pra comer. Não, mas pode fazer com 100. Mas pode fazer com 100, pode fazer com 50, pode fazer com R$10. Exatamente, não é sobre o valor. Exato. É sobre a prática. Sobre a constância. A constância. Então, muitas... as pessoas que são da minha geração, da nossa millennial, né? Podem estar pensando assim, meu tempo acabou. Não acabou. Por quê? Porque daqui 30 anos você vai ter 70. Daqui 30 anos você vai ter 75. É exatamente então, isso. começa já. É isso aí, Ana. Começa já. Ai, Ana, eu estou endividado. Resolve as dívidas, mas coloca R$5. É isso aí. Porque a gente precisa treinar a nossa mente. A gente precisa aprender. Algo que a gente não aprendeu. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso. E é um ponto que eu bato muito, que assim, gente, o nosso futuro não é só o da Ana, da Mafuane. É o nosso futuro. Ele depende das nossas escolhas de hoje. Porque senão, independente do dinheiro que você tenha, vai todo mundo quebrar no futuro. Porque mesmo que você seja um grande empresário, uma grande empresária, quem que vai comprar de você? Não vai, porque as pessoas não vão ter dinheiro, vão ter pro básico e olhe lá. Então vai todo mundo quebrar. Sim. O governo vai quebrar, vai tudo quebrar. Então, esse mesmo mentor, ele diz assim, Ana não vai ser a cavaleira do apocalipse, né? Então não é que eu quero ser a cavaleira do apocalipse, mas a gente precisa lidar com os fatos. E o nosso grito aqui, né? O nosso convite, o nosso pedido aqui do É da Sua Conta, e que eu sempre falo nas minhas aulas e com todo mundo que eu tenho oportunidade, comece agora com o que você tem. Eu não sei como fazer. Pede ajuda, chama um profissional, entre em contato, manda um direct, assiste um vídeo, tem um monte de conteúdo gratuito.
procure instituições, né? O Sebrae tem consultoria gratuita para empreendedores. Fala de instituições que tenham acesso à educação financeira gratuita que você conhece. Além de Banco Central, tem o Sebrae, tem o Sistema Ailos. Instituto XP, tem... Gente... Tem o É da Sua Conta, tem que o eu É da Sua recomendo. Conta. O Instituto Avon também tem aquele daquela pesquisa. Tem, assim, hoje, cada vez mais você tem falado sobre esse lugar da educação financeira como emancipatório. Assim, para mulheres, falar sobre educação financeira é muito importante para sua autonomia. Então, todas as organizações que trabalham com o tema de mulheres hoje têm falado sobre educação financeira, porque ele é um pilar importante. E falando de organizações, só para a gente encerrar, você acredita e você percebe que as empresas estão verdadeiramente investindo na saúde financeira dos seus colaboradores e você entende que isso é importante trazer para dentro do corporativo? Vou começar pela segunda. Não é importante, é fundamental. Se você não fizer isso, você não consegue de verdade ajudar os seus colaboradores e colaboradoras no ambiente de trabalho. Como as empresas têm feito isso, eu acho que a gente tem um mix. Tem empresas que têm sim e acaba sendo... tem um consultor financeiro que você pode buscar para poder pedir ajuda. Normalmente as pessoas pedem ajuda quando elas já estão no fundo do poço. Então, isso seja para saúde. Então, você, né, eu olhando os dados de saúde, eu sei que as pessoas elas procuram muito mais pronto-socorro. Quando elas deveriam procurar os seus processos e fazer o check-up antes de entrar nesse lugar mais complexo. Não é diferente com dinheiro. Ainda estamos num lugar ainda da urgência e da emergência para que a gente possa buscar. Mas vejo movimentos cada vez maiores de olhar para esse tema e trazer para essa discussão. Acho que a gente ainda não está no lugar que a gente gostaria, mas está melhor do que estava. Tanto que a gente está fazendo essa conversa aqui. Exato. Então, acho que sim, está melhor. Mas acho que a gente pode melhorar e tornar isso parte do nosso dia a dia, sabe, Ana? Assim, eu acho que essa conversa precisa estar nos cafés da manhã. Assim como falar de qual que é a tua meta, bateu a meta, não bateu a meta, é também falar sobre o nosso dinheiro, né? Exato. Não só os resultados da empresa. Mas eu quero te agradecer demais, tá? Eu que agradeço. Adorei, espero que vocês também tenham gostado. Deixa os seus comentários, compartilha com mais mulheres, né? E também com homens, porque eu digo, todo homem tem uma mulher na sua vida que seja mãe. Mas tem uma mulher na sua vida, então que os homens que estão nos assistindo também possam presentear as suas mulheres, né? Suas amigas, a sua família, também com esse conteúdo que foi tão valioso, né? Eu já sabia, eu nem dormi direito hoje, gente, juro. Nem dormi direito. Falei, gente, é Mafone, eu vou entrevistar a Mafone. Que realmente é uma inspiração, né? Você sabe o quanto eu te amo. E aqui eu quero te presentear com Riqueza em Minutos. Tá? Que é o meu livro em forma de cartas diamante. Que legal! Tá? Então, eu lancei em 2022, né? Então, são diamantes. Né? Talvez aqui não dê tempo de contar, mas a história do diamante é que ele é lapidado. Ele não nasce diamante, né? Então, o objetivo, né? E porquê do diamante é porque assim somos nós. Ninguém nasce diamante, mas a gente pode se tornar um. Que máximo, né? Adorei. E o nosso brilho vale muito. Gente, arrepiei. Né? Vale muito. O nosso brilho vale muito. Então, o exercício aqui é o seguinte: todos os dias, tira uma carta, diamante, ou quando quiser, e essa carta vai trazer algum pensamento, alguma reflexão, algum exercício para a gente ir fortalecendo a nossa relação com a nossa verdadeira riqueza, que não tem só a ver com dinheiro. Vem para esse e-book. E aí, você pode, se quiser, se aprofundar em algum exercício. O Gustavo Cerbasi escreveu, inclusive, o prefácio, que está ali no e-book. Então, assim, eu coloquei no mundo porque eu percebi que as mulheres, principalmente, precisam se fortalecer. E é um exercício diário. Que lindo. Então, vamos ver a carta que veio aqui pra gente, tá? O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Adorei. Caso você não precisasse de dinheiro, continuaria no mesmo trabalho de hoje?
Enquanto o dinheiro for a sua razão de viver, não haverá razão para viver. Fazer dinheiro é movimento ativo de tomar aquilo que me é devido, fruto do meu esforço, resultado de entrega de qualidade ao mundo e daquilo que eu faço. Uau! Adorei! Então, essa é a carta que veio pra gente fechar, né, com chave de diamante a nossa conversa, porque... E eu digo que essas cartas carregam algoritmo, eu falo. Porque aqui trouxe o resumo de tudo que a gente conversou. Ó, dinheiro é emocional. Saúde para ter paz financeira. Foi exatamente isso que a gente falou. Exatamente o que a gente falou. Que o centro não é o dinheiro. Exatamente. O centro precisa ser as pessoas. Exatamente. Né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É teu, tá? Que delícia. É teu. Vou usar muito. Porque a gente sempre pode melhorar e ajudar outras mulheres, outras pessoas, eu diria. Mas sim, começando pelas mulheres, a gente atinge mais gente. E deixa um recado final, então, para essas mulheres que nasceram para serem ricas, como eu digo por aqui. Olha, a minha relação com o dinheiro mudou muito porque eu te acompanho muito, né? Isso me ajuda muito a fazer reflexões. Eu acho que você faz perguntas muito importantes. Eu acredito muito nas perguntas para que a gente possa encontrar esse equilíbrio. E eu acho que são os pequenos movimentos que ajudam você a construir algo que é grande, né? Uhum. Então, eu fui nesse movimento, sim, de... hoje eu consigo 5, depois eu consigo 10, depois eu consigo 100, depois eu consigo 500. E isso foi me ajudando a construir essa lógica. E isso, quando você fala sobre paz, é interessante, né? Porque a sua relação com o dinheiro muda. E aí, o dinheiro começa a trabalhar para você. E isso, eu lembro muitas vezes de você falar, gente, o dinheiro precisa trabalhar a nosso favor. E não é sobre valor. É sobre ele trabalhar a nosso favor. Então, gente, eu recomendo que vocês olhem. Vai doer. Dói. Porque todo processo de crescimento dói. Mas ele é muito libertador. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Né? Te amo. Eu também, tá? Eu espero que vocês, assim como pra mim, né, pra vocês também tenha sido um rico momento. E eu quero finalizar. Eu não contei nada pra ela, tá, gente? Mas assim, eu quero finalizar que a gente tem aqui uma hashtag que eu nasci para ser rica. Ai, amei. Tá? Eu também, eu nasci Faz para cara ser de rica. Tá? Isso. E pra trás, né? Isso. O rico tá sempre alegre, né? Assim. Então, vamos olhar pro rico no outro prisma, tá? Então, nasci para ser rica. Então, acabou agora de tirar foto. Não, é rica. Rica. Tá bom. Então, eu vou dizer assim, eu nasci para ser... E aí, nós vamos encerrar falando... rica, e que essa força da riqueza, e é a riqueza espiritual, a riqueza de saúde, a riqueza familiar, de conhecimento, de amor próprio, de relacionamentos e também a riqueza material. Sim. Então são essas 7 riquezas que a gente trabalha aqui na nossa conta. Nenhuma delas é dinheiro. É verdade. Então que a gente possa ser mais rico de tudo isso. Amém. Que é o que realmente importa. E que a gente aprenda a colocar o dinheiro a favor disso. Porque aí, finalmente, a gente encontra paz. Amei. É isso. Então, eu nasci para ser rica! Até a próxima!